Vamos então para a terceira parte do minicurso. Exploraremos agora brevemente algumas funções estatísticas básicas que a calculadora HP2EC possui. Vamos então primeiro fazer trabalho com média aritmética simples. Suponhamos que nós tenhamos esse conjunto de números 3, 4, 5 e 9 e nós desejamos estimar a média aritmética simples e o desvio padrão deste conjunto de números. Se fosse, por exemplo, uma medida de renda, uma medida qualquer, que nós quiséssemos estimar a média e o desvio padrão, isto é, uma medida de tendência central e uma medida de dispersão. Então, nós vamos, então, usar a função estatística pressionando o seguinte. A primeira observação, 3, seguida da tecla embaixo de 3, que é somatório mais. Segunda medida, segunda observação, 4, somatório mais. 5, somatório mais. 9, somatório mais. São 4 observações, por isso que fica o número 4 no final aí da informação. Para estimarmos a média, então nós vamos pressionar na tecla G e depois em X bar, que é a função azul da tecla 0. G0, Gx bar. Aí vamos achar a média aritmética simples, 5,25. Esse resultado é o mesmo que nós somarmos 3 mais 4 mais 5 mais 9 e dividirmos por 4, que é o número de observações. Para estimarmos o desvio padrão, pressionamos na tecla G e depois na tecla S, que é a função azul da tecla ponto. Então, G ponto, GS, o desvio padrão é 2,63. Média aritmética ponderada. Aí, quando tem pesos diferentes para diferentes números. Por exemplo, um estudante teve as seguintes notas. Na primeira prova, a nota foi 8 e o peso da primeira prova é 5. A segunda prova, a nota foi 7 e o peso da segunda prova é 4. Se nós fôssemos fazer a média ponderada por esses pesos, nós teríamos que fazer essa conta que está ilustrada aí. 8 vezes 5, que é o peso da primeira prova, mais 7 vezes 4, que é o peso da segunda prova, dividido pela soma dos pesos, 5 mais 4. A média aritmética ponderada por esses pesos é 7,56. Na calculadora HP2C, nós vamos fazer da seguinte maneira. Link memória com FCLX. Fazemos então 8, Enter, 5, somatório mais, 7, Enter, 4, somatório mais. E aí fazemos a estimativa da média ponderada com G, X barra W, que é a função azul da tecla 6, G6, portanto. Então, o caminho para estimar a média aritmética ponderada é digitar o valor que deseja obter a média e depois o peso desse valor para a estimativa da média aritmética ponderada. É possível nós trabalharmos com a análise de regressão com os recursos da calculadora financeira HP2C. Vamos fazer um exercício usando os dados históricos de preço e quantidade de um determinado produto. Posteriormente, vamos então avaliar qual seria a quantidade esperada para a venda a um determinado preço e qual seria o preço necessário praticar para vender uma determinada quantidade. Aqui, quantidade é entendida aqui como variável y, como variável dependente, e preço como uma variável x ou variável explanatória. Para dar a entrada dos dados, fazemos, depois de limpar a memória com FCLX, 5.1, Enter 3, somatório mais para o ano 1, 4.8, Enter 3.05, somatório mais para os dados de preço e quantidade do ano 2, 4.75, Enter 3.10, somatório mais para o ano 3, 4.7, Enter 3.15, somatório mais para o ano 4, 4.65, Enter 3.2, somatório mais para o ano 5. Para estimar a média da variável x, a média de preço, pressionamos em GS, ou melhor, Gx barra, G0,
para obter a média de preço 3,10. Pressionando na tecla XY, estimamos então a média da variável Y, quantidade, 4,8 é a média. Para estimarmos o desvio padrão da variável X, preço, G ponto 0.07906. Pressionando em XY, obtemos o desvio padrão da variável Y, que é a variável quantidade, a 0,17677. Então, com os dados que nós temos já informados na calculadora, nós podemos fazer a pergunta: qual a quantidade semanal esperada para o preço de 3,25 a praticar no ano que vem? Supondo que a pessoa pretenda praticar o preço de 3,25 para o produto. Para responder essa pergunta, é preciso estimar a equação da reta, nesse formato y chapéu igual a alfa mais beta-x, em que alfa é o coeficiente linear, beta é o coeficiente angular, x é o preço e y chapéu a quantidade esperada. Como nós já temos os dados informados, para estimarmos alfa, coeficiente linear, nós fazemos 0, g, y chapéu r, que é a função azul da tecla 2. Para estimarmos o coeficiente angular, nós então fazemos 1g, y chapéu r, depois xy, r seta, xy menos. E aí obtemos o coeficiente angular igual a menos 2. Portanto, a equação da reta é igual a y chapéu igual a 11 menos 2x, em que 11 é o coeficiente linear e menos 2 é o coeficiente angular. X é o preço e y chapéu a quantidade esperada. Podemos então fazer uma outra análise, que é avaliar o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de determinação. Com isso, nós podemos então estimar, por exemplo, a proporção das variações de quantidade que se devem a variações de preço, as variações de quantidade de produto que se devem às variações do preço do produto. Aí, como os dados já estão informados, nós fazemos então 0, G, Y chapéu R. Aí estimamos o mesmo valor do coeficiente linear, estimamos na verdade o coeficiente linear de 11. E aí, como a função azul da tecla 2 tem Y chapéu e R, pressionando na tecla XY, nós estimamos então o coeficiente de correlação de menos 0,894427, que é o coeficiente de correlação, indicando haver uma relativamente forte correlação entre quantidade e preço. Quando nós então elevamos o coeficiente de correlação R ao quadrado, com 2y na x, aí nós achamos o coeficiente de determinação R quadrado igual a 0,8, indicando que aproximadamente 80% das variações de quantidade se devem a variações de preço. E aqui nós temos então o gráfico que representa basicamente a relação entre as duas variáveis, estimado com o Excel, tanto a equação quanto o coeficiente de determinação, R quadrado, para mostrar que as nossas estimativas com a calculadora HP12C vêm ao encontro do que se faria no Excel. Qual a quantidade esperada, Y, portanto, caso o preço for 13,25? Então, nós vamos fazer 13,25 vezes menos 2, e considerando 11 menos 2 vezes 13,25, nós vamos achar uma quantidade esperada igual a 4,5. E aí nós podemos conferir usando 3,25, G, Y chapéu R, que é 4,5. Ou seja, a quantidade esperada, Y chapéu, para o preço de 13,25, para x igual a 13,25, é igual a 4,5.
E agora, se nós quisermos estimar o valor de x para y ser 4,8, ou seja, se eu quiser vender 4,8 unidades de produto, qual seria o preço a praticar? Usando a equação da reta, nós achamos que x para y igual a 4,8 é 3,10. Mas nós podemos usar a calculadora HP12C, pressionando 4,8 como y, 4,8 g, x chapéu R, que é a função azul da tecla 1. E aí achamos que o valor de x para y igual a 4,8 é 3,10.